Eu separei uma lista de alimentos aqui para quando você precisa gerar hipertrofia, quando você precisa comer mais sem ter que ficar empurrando tanta comida assim. Mas antes de entrar nos alimentos aqui e o porquê que eu prescrevo para cada paciente, é importante você entender o processo da hipertrofia, porque assim, a alimentação ela vai te dar um suporte para você começar a ter um ganho de massa. Você tem que estar no balanço nitrogenado positivo, você tem que estar com saldo calórico positivo para gerar essa hipertrofia. Tudo bem, mas a grande sacada da hipertrofia está no treinamento. E obviamente, né, a gente não pode ser hipócrita. A parte dos hormônios ali vão ajudar bastante, mas isso vai de cada um, quem aceita colateral, quem vai fazer certo ou errado, aí é outra história. Mas então, a dieta vai trazer esse suporte. E olha a importância do treinamento, né? Porque o treinamento vai estimular você a hipertrofia. Mas aí você vai no teu fisioterapeuta. Lá no seu fisioterapeuta, ele vai te ajudar a estar melhor, liberando a sua fáscia, liberando algum grupo muscular que esteja mais travado, para você treinar melhor. Você vai no médico, vai usar hormônios, por exemplo, é para você treinar melhor. Então, quando o assunto é hipertrofia, você precisa estar plenamente focado no treinamento. Gerando um treinamento, você precisa estar muito próximo da sua falha. Pô, Dani, como assim? Então você vai treinar sempre buscando a sua fadiga, o mais próximo possível daquela fadiga muscular. 2 repetições, 3 repetições, buscando aquela falha ali, sabe? Até não conseguir executar mais uma repetição. Claro que um cuidado para você não vir a se machucar ali. Beleza, então agora entendendo que o drive é o treinamento, a gente entra com o suporte da nutrição. O que eu mais vejo que os pacientes acabam errando aqui? Normalmente quando já chega, tipo, Dani, estava fazendo uma dieta para hipertrofia e agora vim aí em você e tudo mais, estava tentando, não consigo mais ter resultado, enfim, né? Normalmente esse paciente está tentando empurrar muita comida e beleza, você tem que ter um saldo calórico positivo. Só que a pessoa fica indigesta, a pessoa fica empurrando comida e, consequentemente, isso vai baixando a aderência ao plano. Eu, particularmente, já fiz várias dietas voltadas à hipertrofia. Não foi uma, não foi duas, foram várias. Então, hoje eu tenho 100 e poucos quilos ali, mas, pô, ninguém nasce com esse peso, né? Óbvio. Então, meus 15, 16 anos ali, eu tinha 60 e tantos. Então veja, toda essa trajetória aqui, eu já fiz dieta de 6.000 calorias, 7.000 calorias, 5.000 calorias e realmente, sentar para comer quando você precisa empurrar é absurdo de ruim, é absurdo de ruim. Então, dentre isso, eu fui selecionando os alimentos que mais têm calorias, que são saudáveis, porque também não adianta ficar só te inflamando e aumentando o teu colesterol, triglicerídeo, glicemia, sem necessariamente trazendo um malefício para a sua saúde. Então, a hipertrofia em si vai exigir que você coma melhor, mas vamos selecionar os melhores alimentos para você. Vou separar aqui em algumas de refeições, né? Então fica acho que mais fácil. Por exemplo, você pega lá o café da manhã. Eu gosto daquele clássico, né? O pão com ovo e uma fruta. Beleza. O pão, o francês ali, alguns chamam de pão de sal, outros chamam, enfim. Mas aqui na onde eu moro a gente chama de pão francês, né? Dentro do pão francês ali, ele tem uma boa quantidade de carboidrato, ele é palatável e fica muito mais fácil de gerar aderência à dieta. Por quê? Porque normalmente já está na cultura do paciente. Então eu não preciso mudar o hábito dele, fica muito mais fácil. Gosto muito do ovo ali também. A grande maioria dos pacientes aceita muito bem o pão com ovo, só que o paciente não consegue subir calorias, o paciente já não consegue mais, já é o limite dele, consegue comer um, no máximo dois, e a necessidade é maior. Muitas vezes eu vou lá e acabo colocando queijo junto, muitas vezes acabo colocando algum outro creme junto ali, por exemplo, o próprio requeijão para ajudar a somar calorias nesse caso, mas isso varia de paciente para paciente, entende? A fruta eu também gosto, mas nesse caso, normalmente eu acabo indo muito mais para banana, muito mais para mamão, depende da reação no intestino do paciente, mas banana é uma excelente aliada ali. Por quê? Porque é fácil de comer, gera bastante aderência, geralmente é prática e já está na rotina do paciente, então ajustar ali as quantidades fica muito mais fácil. Lembre-se,
Ficar empurrando comida é ruim, então eu vou colocar melão para a pessoa. É excelente, um excelente alimento, só que o volume dele é muito maior para gerar calorias. Então a pessoa vai ter que ficar mastigando muito mais. E olha só que interessante, a pessoa que quer hipertrofia, normalmente, o que é hipertrofia que precisa ganhar peso? Normalmente ela subestima a quantidade que ela come. Então ela coloca um pratinho de comida, pouquinha coisa e já fala assim, nossa, Dani, comi demais hoje, já tô estufada, tô cheia. Saca qual que é? Então, selecionar os alimentos que tenha mais calorias em menos volume talvez seja uma grande opção. Variando de pessoa para pessoa, dependendo da dificuldade, aí acaba tendo que colocar um hipercalórico, aí acaba tendo que colocar leite, enfim, aí você vai somando calorias de acordo com a resposta desse paciente. Beleza, aí vamos direto para o almoço aqui. No almoço, cara, não tem segredo. Eu particularmente gosto muito de arroz e feijão. Dani, hoje gosto muito mais de frango do que de carne vermelha porque passei muito tempo comendo carne vermelha. Mas nesse caso, dependendo do paciente, eu prefiro também a carne vermelha justamente porque soma um pouquinho mais de calorias ali da gordura. Claro que você não vai comer uma costela, né? Vai pegar um patinho, pegar uma alcatra, alguma carne, um bife ali um pouco mais magro, para também não trazer prejuízos para você futuro no seu colesterol, dentre outros parâmetros de saúde. Mas beleza, isso daqui é o que mais combina com a grande maioria dos pacientes, porque se você coloca só arroz, muitas vezes o paciente reclama, se você, enfim. Então é mais fácil ter a junção do arroz e feijão ali, porque é muito mais gostoso, muito mais palatável para esse paciente. Quando o paciente mesmo assim não está subindo peso, e eu já vou falar como eu fico fazendo esses ajustes, aí eu opto em colocar mais macarrão para esse paciente, porque é palatável, é prático e também soma muito mais calorias. Justamente porque como ele hidrata, ele vai gerando um peso maior ali, então a pessoa não sente tanto no volume, ela consegue comer muito mais, uma quantidade maior e ela ainda assim é pouca comida, se fosse pensar num geral assim, né? Como é que eu vou somando isso? Como é que eu vou orientando esse paciente? Nós temos, de fato, equações. E essas equações vão me dar norte ali, da onde nós vamos iniciar esse projeto. Pô, Dani, eu vou começar com X calorias, né? Beleza. Mifflin, Harris-Bennett, Cunningham, enfim, que são equações para estimar o saldo calórico ali, a quantidade calórica dessa paciente, gasto calórico e tudo mais. Beleza. Só que chega num ponto que o paciente já não responde tão bem assim. Tipo, beleza, ele tá comendo ali, mas você vê que ele tá secando. Ah, beleza, deu aqui que o gasto energético total do paciente é 2.700 calorias. Aí, um exemplo, né? Fui lá e coloquei 3.200, a pessoa tá secando. Eu vou manter assim só porque está no padrão dos números? Porque está na equação? Não. Eu vou lá e eu vou somando calorias até estabilizar o peso e ver que ele está em progressão. Com isso eu faço dentro da consultoria online, né? Então a cada semana eu vou avaliando o paciente. Quer dizer que eu vou mudar a dieta dessa paciente toda semana? Não. Mas ela está em observação. Eu gosto de trocar a dieta ali a cada 3 semanas, a cada 5 semanas. E tem um ponto muito interessante aqui, é um detalhe, ó. Nós podemos trocar a estratégia da alimentação ou os alimentos. Quando o assunto é hipertrofia, você vai ter que somar mais calorias. Só que aí assim, chega numa hora que a tua insulina vai ficando um pouco mais alta, chega numa hora que a tua glicemia vai ficando mais alta, e você vê que o corpo já não responde tão bem, porque a sensibilidade à insulina diminuiu. E aí o que acontece? Você vai pegar e vai fazendo estratégias. Por exemplo, um ciclo de carboidratos. Por exemplo, adicionar um cardio em jejum, mesmo que o trabalho for para hipertrofia, para ajudar naquela absorção daqueles alimentos. Mas com isso é só dentro de uma boa consultoria que vai cuidando do paciente semana por semana. Senão você fica solto e chega num ponto que você está somando tantas calorias assim e o corpo parece que já não está respondendo e de repente ele começa a acumular mais gordura. E nesse acúmulo de gordura, se você não tem ali um bom acompanhamento, você vai ver que vai. Daqui a pouco o teu problema era ganhar massa muscular, era ganhar peso, de repente você está se preocupando em perder a gordura. É um trabalho mais delicado. Como eu falei, o drive da coisa é o treino.
E com o treino, conforme o treino vai melhorando, o corpo vai respondendo, a dieta vem acompanhando. Então, dentre a estratégia dos alimentos, beleza, dentro da estratégia sempre vai ser hipertrofia, mas ainda tem algumas mudanças aqui, sempre seria comer mais, por exemplo. E aí, o que as pessoas enjoam são os alimentos. Então é muito comum, de repente, só um exemplo aleatório. Um homem ali consegue comer uma média 4, 6 bananas por dia, se fosse necessários, né? Só que é uma semana, um mês ali, 2 no máximo, cara, o cara não aguenta mais ver banana na frente dele, lá ele. Aí tem que trocar, pô. E aí é onde que mora a grande sacada. Ou você ajusta a estratégia, o paciente já não está respondendo tão bem, ou mantém-se a estratégia e você pode ir alterando os alimentos para gerar cada vez mais aderência. Até porque a hipertrofia é um jogo de longo prazo, cara. Ela não é um negócio que você vai ver uma pessoa, dependendo do peso que ela esteja, perder 10 quilos no mês, 5 quilos em um mês, 7 quilos em um mês, 3 quilos em um mês. Mas você não vê uma pessoa ganhando 5, 10 quilos em um mês, a não ser de retenção, de gordura, de massa muscular. Construir isso não constrói. Vai ter que ter sinalização de treino, vai ter que ter tempo, vai ter que ter estratégia. Dependendo da pessoa, com a dificuldade dela ali, você vai ter que ir ajustando, inclusive, aonde você vai priorizar o treinamento dessa pessoa para que ela possa crescer o grupo muscular específico para gerar forma nesse físico, para que ela não precise crescer 2, 3, 5 quilos, mas se ela, um exemplo, né, 5 quilos lá, mas se ela ganhou 2 no lugar certo, o físico já fica mais estético. Consegue compreender isso? Inclusive, se você quer que eu cuide da sua dieta, do seu treino e te acompanhe semanalmente, entre na minha consultoria online. Eu tenho certeza que você vai curtir o trabalho lá, porque realmente eu gosto de cuidar de pessoas, principalmente quando o lado é mais estético, quando é para performance estética. Tem um link na descrição para você saber mais. Você vai lá no WhatsApp, não tem robô, vai direto falar com a minha assistente lá. Depois do almoço, então... em relação ao almoço, só mais um detalhe aqui. Às vezes, quando nós falamos de hipertrofia, quando nós falamos de emagrecimento, você vai ver que as pessoas vão priorizar muito mais salada. E a salada é extremamente importante, os legumes são extremamente importantes. Só que quando a gente está falando de uma pessoa que está com saldo calórico lá no teto, que está tendo que controlar ali o horário da refeição para não ficar estufando, se ela ficar somando muita salada, ela não vai sobrar espaço no estômago para comer as demais refeições, vai ficar indigesta. Estou falando para você não comer a salada? Não, longe disso. Só que a prioridade nesse caso é outra, até porque você vai encontrar fibras em outros alimentos ali. Então não necessariamente você precisaria 100% da salada, mas diminui um pouco para você não ter que ficar empurrando mais comida ainda, sabe? Beleza, aí no lanche da tarde, você poderia repetir, por exemplo, o teu café da manhã, sem problemas nenhum. Mas só dando um outro ponto de vista, o que eu gosto de trabalhar com os pacientes é iogurte, aveia, frutas, e a depender desse paciente, quanto mais eu tenho que colocar calorias para ele, para que essa paciente venha responder melhor o físico, eu acabo colocando fontes de gordura ali. Então, por exemplo, um iogurte lá, pode ser ele natural, pode ser ele desnatado, pode ser um com sabor que a pessoa gosta ali. A aveia, né, super tranquilo, gosto de trabalhar com aveia com bastante paciente. E aí vamos ali uma banana, uma mamão, uma maçã, enfim. E a fonte de gordura, uma castanha, próprio amendoim, a pasta de amendoim os pacientes aceitam muito bem. Inclusive nessa refeição da tarde, os pacientes aceitam muito bem você colocar ali um pão, a própria pasta de amendoim, aí vai tomar um iogurte. E por que eu não falei de whey nesse horário aqui? Porque como você já vai somar mais calorias, o próprio carboidrato já vai ter uma grande ação, já vai ser um poupador de proteínas ali no caso, do catabolismo, vamos dizer assim. E também você não precisa ficar saturando muito em proteína não. Entre 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo corporal já seria o suficiente. E a depender do quanto você está comendo, por vezes você já soma isso. Então não é necessário
que você coma proteína em todas as refeições, desde que a quantidade de proteína esteja alinhada ao longo do seu dia, distribuída ao longo do seu dia. Então, nesse caso da tarde, encaixa muito bem carboidrato junto com gordura. Então, vamos dar um exemplo: o pão com queijo, um pão com pasta de amendoim, às vezes a fruta com uma castanha, muitas vezes o iogurte ali para trazer um pouquinho mais de sabor. Ah, Dani, mas não pode tomar whey? Pode, claro que pode. Inclusive vou deixar aqui os recomendados aqui do Mercado Livre ali, que eu acho que é bom de comprar e que tem um bom reconhecimento e tudo mais. E aí, assim, pô, dá para você usar o whey, mas normalmente eu uso ele mais por ser palatável do que necessário, entende? Exceto quando a pessoa... Emagrecimento é outra história. Aqui a ideia é hipertrofia. Geralmente, na hipertrofia não seria necessário, porque a pessoa já está somando a quantidade de proteínas ao longo do dia dela. Por isso que é importante você acompanhar com o nutricionista, né? Quantos pacientes que chegam assim, pacientes não, né? Eu vejo na academia lá, a pessoa, pô, não vou no nutricionista porque é caro. E tá tudo bem, cada um sabe o que faz com o seu investimento ali. Mas você já parou para pensar que muitas vezes ela está investindo um monte de suplemento desnecessário para o objetivo dela? Que se ela tivesse pago um nutricionista, que ela tivesse uma boa orientação, automaticamente ela ia se aproximar muito mais do objetivo, muito mais do resultado que ela almeja. É interessante isso, né? Mas enfim, no jantar, para não repetir o almoço, o paciente é enjoado, não gosta de repetir comida. Uma coisa que dá muito certo, que os pacientes gostam bastante, é fazer aquele famoso hambúrguer caseiro. Então ele pega lá uma carne de patinho, uma alcatra, pega uma carne moída lá de primeira, de preferência, obviamente, faz feito hambúrguer ali, uma média de 100, 150 gramas, varia ali da necessidade da pessoa, um pãozinho de hambúrguer, um pão francês, pão de sal, que nem muitos chamam ali, um queijinho, uma salada, cara, fica excelente e gera muita, mas muita aderência ao plano dietético. Então, pequenos ajustes assim, em que você soma mais calorias em menos volume de alimento, você automaticamente tem mais aderência ao plano e, consequentemente, consegue comer mais calorias quando é necessário. Só que a grande sacada é, não adianta só ficar empurrando comida, como eu falei, vai depender de cada paciente. Nós temos equações que estimam o seu saldo calórico e com isso nós vamos manter ali, vamos prescrever a dieta, beleza. Só que às vezes o saldo calórico deu muito maior, o paciente começou a ganhar gordura, pô, vou ter que reduzir. Ou o paciente fiz ali na equação, tá tudo bonitinho, só que coloquei a quantidade de comida necessária para ele e ele está secando, então vai ter que subir. Então são ajustes pontuais, por isso que eu te recomendo entrar na minha consultoria online. Eu espero que tenha feito sentido para você, vou deixar o link na descrição da consultoria online, espero que tenha te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!